Nossa escola iniciou as atividades no ano de 1938, numa sala cedida pela Sociedade Cantores do Arroio e da Manteiga. A escola se chamava Escola Isolada do Arroio e da Manteiga e contava com uma única professora, a senhorinha Ida Zorn Schmidt. Eu e minha mulher, como professores rurais, né, vimos trabalhar na então Escola Rural do Arroio da Manteiga, que fica aqui a uns 100 metros, mais ou menos, ali onde está a sinaleira hoje. Não é? Aquilo era um pedaço de terra cedido pela Sociedade Canto Arroio da Manteiga, que existe ali ainda. Né? Uma instituição que foi idealizada ainda no século XIX, no final do século XIX, construída aí na primeira década do século XX, e está ali, né? Aquele monumento à história desse local. É um vestígio encantador, sem dúvida nenhuma, né? Que foi, digamos assim, superado por fases da nossa caminhada histórico-cultural e tal. Então, eu e minha mulher, a Maria Zeni, em torno de 1960, vimos trabalhar na Escola Rural Arroio de Manteiga. Na época, escola rural, isso era um espaço rural. As famílias, poucas, tinham aí suas propriedades, faziam suas plantações, criavam seu gado, tiravam leite, etc. Né? Comercializavam também. Né? Então eram poucas famílias, mas quando nós chegamos, já este local aqui, Berg, Vila Berg, já estava loteado. E já se iniciava outro loteamento, bem na frente da escola, isso é depois ali da sinaleira, que é a Vila Elza. Não, essa é a Vila Elza. A vila que já ia se enraizando nessa época, a Vila Brasília, um pouco mais lá, a retaguarda, seria a continuidade da Vila Campina. Não? E mais tarde foi feito esse loteamento aqui da Fênix. Né? Mas ainda na época, subindo aqui a lombada, né, alguns anos depois, iria iniciar o loteamento do Parque Mauá, que é a região hoje mais habitada desse espaço aqui. É o Arroio da Manteiga. Né? O Arroio da Manteiga ele foi se desdobrando nesses loteamentos, nessas vilas. O seu Urbano, né, que é meu pai, nós trabalhávamos na roça, né, tinha um tanque de leite, ajudava muito, né, fazia vacina nos animais, nas chácaras, que nem do seu Emílio, né, ele ia fazer a vacina no gado, daí a gente ia de bicicleta, eu ia na carona, eu gostava dessas coisas assim, sabe, de lidar assim na roça, assim, né. E ele era uma pessoa boa, assim, sabe, que gostava de ajudar sempre os outros, ele nunca pensava assim em si, tendo o que comer e saúde, o resto, ele não era assim, uma pessoa de... Como é que eu não posso de se vestir bem, de querer, sabe, ter status, assim, né? Isso ele não era uma pessoa orgulhosa, ele era sempre uma pessoa humilde, querendo sempre ajudar os outros, né? Isso aí eu lembro, a gente ia entregar o leite de carroça, né? Olha, eu vou dizer no caso da minha idade, né? Isso aí eu desde pequenininho já ia, né? Sabia se segurar na carroça, já estava grudada junto, né?
Mas isso aí faz 54 anos atrás, mais ou menos, né? Isso aí a gente... A Campina ali, ó, a escola ali, tudo, né, de madeira. E o pessoal, quando dava enchente, o pessoal vinha procurar refúgio, assim, na escola, né? Isso tudo eles ajudavam também, né? Para carregar o pessoal de caico. Um dia nós nos organizamos aqui, professores, eu, o professor Moisés, que está por aí, o professor Adão Cerveira está por aí, né? O professor Renato Ungarato está por aí ainda, todos. E fomos lembramos de falar com o Antônio Xerec, era um morador aqui atrás da Vila Fênix hoje. Esta vila deve ter pegado no mínimo uma parte daquele terreno que ele morava. Então, a gente conhecia ele, era uma referência das nossas relações, fomos lá. Tinha uma cerca de arame, cá na frente, veio uns cachorros bravos, paramos ali, e ele apareceu, o Urbano, lá no campo da casa, né? Com uma cuia de chimarrão, acalmou os cachorros, mandou nós entrar, e ele era um sujeito muito comunicativo, não é? Pô, que vocês, tanta gente, 4, vem aqui desse jeito, conversar comigo e tal, o que querem? Isso nos obrigou a expressar logo qual era a nossa missão, o que nós tínhamos que fazer lá. Olha, Urbano, estamos aí com um problema, a escolinha ali não dá mais conta de ter todas as crianças, e o Estado quer construir, mas diz que ele tem que ter terreno. E nós sabemos que tu tem terreno aí, homem. Aí ele respondeu de forma imediata. Disse, não, isso a gente resolve. Você sabe aquele pedaço de terra que tem ali, na estrada que vai para o Socorro ali? Aquilo ali é meu. E eu tenho aquilo lá reservado para fazer um hospital. Um hospital para a pobreza. Eu tenho um filho que está se formando médico. Então sonho com isso, fazer um cuidado na área da saúde para a comunidade aí e tal. Mas aquilo é grande, nós podemos repartir, fica uma escola e depois o hospital, olha que bonito. Então, foi um ato de generosidade extraordinário que a gente pôde testemunhar, quer dizer, o Urbano naquele momento abriu mão de um espaço que é esse que está aqui hoje, essa escola Emílio Sander, um espaço precioso, não é pequeno, isso tinha um valor já na época importante, e ele doou aquilo de coração aberto para a sociedade, para a comunidade. Ele era ligado ao espiritismo. Nesse momento ele estava lá ajeitando frações de madeira para chás que ele levaria, né, para sessões da comunidade espírita dele, que era no Rio dos Sinos. Da década de 50, a escola funcionou na sociedade até o ano de 1957. A escola tinha apenas 2 salas. Ainda em 1958, a escola passou a ser chamada Escola Municipal General Osório. Tinha uma placa de metal em frente à escola com o referido nome. Da década de 60, a escola continuou funcionando na esquina, porém mudou o nome para Escola Rural do Arroio da Manteiga. O Emílio, ele tinha uma casa espírita, né? Frequentava, assim, né? Ele fazia muita doação, trabalhava muito assim com um grupo de crianças, né? Era assim, ó, que nem hoje ele fazia um encontro de jovens. Na época não era de jovens, né? Era de crianças, assim, pequenas, né? Até 10 anos, por aí, sabe? Nessa época, assim. Então lá eles ganhavam
né? Eles davam aquele tipo, como é que eu posso te dizer? Tá, é como se fosse uma catequese, qualquer coisa assim parecida, não sei dizer o nome da palavra. E então daria um pão com chimia, né? E era pão que eles mesmos faziam, né? Que saía lá na chácara, né? E daí era pão com chimia que eles davam de merenda e sempre ganhavam um presentinho. Então Natal, Páscoa assim, eles davam roupa, peças assim de pelúcia, né? Então ia metragem, assim, então eles calculavam que dava assim para te fazer um pijama para ter do tamanho, eles davam algo para criança, né? Natal era carrinho de madeira, sabe? Aqueles carrinhos de madeira, e as meninas ganhavam aquelas bruxinhas, sabe? Tudo feito, mas tudo eles, né? Entre eles, assim, e ele fazia isso. Isso aí ele carregava o pessoal dentro da compra, de um lado para o outro, buscava as crianças, levava, porque o pai não podia levar, ele buscava, né? Questão dele de leite, assim, ele dava também muito leite. Acho que ele, na real, ele nem vendia o leite, ele dava o leite, sabe? Eles eram compadres. Mas eles frequentavam mesmo, né, o espiritismo, né, a casa e tudo, né? E como é que se diz assim, a amizade deles era bem sólida, né? Eles eram bem parceirão, os dois, sabe? Esta escola aqui, eu acho que está nesse processo, ela tem uma história de relação com a comunidade importante, ela tem, né? Aquilo que eu disse lá atrás, acho que dá sinais nesse sentido, de um cidadão ouviu, quis ajudar, deu um terreno, não, a escola está aí, mas fora disso, eu conheço a trajetória, né? Sempre teve uma relação bem pertinente com a população e tal, e tanto é que ela foi buscar para patrono um cidadão que tem esse perfil, não é? Doente que faz transitar a energia para a comunidade. Emílio Sander era um camarada assim, né? Ele era um industrial, tinha uma fábrica de pente aqui no outro lado, em São Miguel, né? Do Rio. E ele era ligado também ao espiritismo, né? E entre outras coisas que eu sei, ele vinha aos finais de semana atender crianças pelas vilas, e na Vila Campina ele atendia. Era muito conhecido isso. Emílio Sander, veio fazer pão lá para as crianças, para a gurizada esperava. Não é? Então, um cidadão que tinha esta relação comunitária, não é? do poder estar junto, do sentir, do contribuir, não é? E, por conta disto, transitou por aqui uma época uma professora que também foi diretora, a professora Marisa, uma especial professora, colega nossa, importante criatura, e ela era nora. Por conta disso, também facilitou um jeito de que o Emílio Sander acabou sendo homenageado aqui, como, não é? Como o seu nome, não é? No final dos anos 60, realizado pelos professores Genésio, Moisés, Terezinha, João Carlos e outros, um levantamento estatístico de número de crianças da comunidade, com o objetivo de projetar esse total para o ano de 1965. Tal levantamento seria necessário, pois a partir deste seria solicitada a construção de um prédio novo para a escola. Na ocasião, tal pedido justificava-se, pois havia 50 alunos excedentes no bairro e a escola passou a funcionar em 3 turnos. A escola aqui em si, eu moro aqui há 38 anos. Eu moro aqui em frente à escola. E quando eu vim para cá, a escola tinha só aqueles
2 pavilhões na frente. Teve aula no Cantores, que eram cantores. Logo abaixo do Cantores, no campinho lá, foi construída assim, 3 salas de aula, né? E daí foi construída aquela ali, depois que foi aumentando a quantidade do povo, né? Foi aumentando, não tinha mais espaço. Daí houve a necessidade deles de que aumentar a escola, né? Mas só que ali o espaço era pequeno. Eles teriam que 2 terrenos. No caso, quando ela veio para cá, isso não existia aqui para trás, aqui era só mato de eucalipto. Não tinha. Tinha só uma casa na esquina ali, e daí veio aqui, a casa da Dona Rosa ali, que mora na última casa ali, e depois daí surgiu, daí o filho dela construiu essa casinha que nós temos aqui bem na nossa divisa também. Aí apareceu eu, daí eu vim morar ali, daí veio minha outra vizinha ali também, depois meu outro vizinho também, mas daí já tinha casa lá do outro lado, daí foi quando o pai tinha vendido os terrenos, né? Na época que eles venderam os terrenos, ele me doou esse. Aí quando eu vim, daí eu casei em 76, então foi em 78, eu acho que eu vim em 77 eu vim pra cá. 77 anos que eu vim, em 1977 eu vim morar aqui. 76, 77, uma coisa assim, parecida, sabe? O entorno, ele tem essas histórias, que são as histórias mais recentes, né? Mas a história mais atrás, que é a do imigrante alemão, você viu isso, né? Que, como se sabe, em 1924 chegaram por aí, mas eles ocuparam toda essa região aqui, então tem toda uma história da colonização alemã que passou por aqui. Não é por nada que eles projetam aquela sociedade Canto Arroio da Manteiga que a gente falou antes, no final do século XIX ainda. Quer dizer, isso aqui tinha uma colônia importante, tinha famílias que giravam nos cultivos aqui, criavam os seus, num bom número, tanto é que construíram aquela sociedade ali. Quer dizer, então tem histórias não contadas ainda. Por exemplo, como é que começou a escola realmente, né? A gente sabe que em torno de 1940 a escola teria passado por dentro da sociedade, teria sido lá dentro da sociedade, até que veio ali para o canto, onde nós chegamos em 60, né? Aí o pai sempre dizia que nós, o meu bisavô, que ele veio da Alemanha, tá? Ele foi para Novo Hamburgo. Ele morava em Novo Hamburgo, por isso que eu devo de parente em Novo Hamburgo. Que daí a gente não se procurou, né? Aí hoje ele conseguiu isso aqui que era do meu avô. Meu avô daí ficou com o pai. Aí era passando de geração para geração, né? Então tinha muitas assim, que nem tinha o Xera também, né? O Sander também teve uma área de terra nos fundos lá também, sabe? Então ia passando aquilo de geração para geração, ia ficando. Em março de 1970, começou a construção do novo prédio em Alvenaria, com 2 pavilhões, 7 salas de aula e demais dependências. Em 1971, o prédio já estava pronto, mas não tinha mobiliário. O diretor da época, Moisés Berti,
conseguiu classes e cadeiras e colocou 2 turmas funcionando no novo prédio. E aqui, pelo lado direito, que vem de São Leopoldo para cá, era por onde transitava, onde nós tínhamos a estrada rodoviária que ia, né, para Portão, Montenegro. Era ali, 100 metros. Hoje está lá longe na Jalau, mas na época passava por aqui. Veja só, a construção, a localização da sociedade Canto Arroio da Manteiga, ela foi ao lado da estrada que fazia o trânsito na época, né? Hoje é na Jalau, mas antes era aqui. Não é por nada que a sociedade foi construída ali. E não é por nada que lá na Vila Baum, lá mais em cima, tem um cemitério lá, antiguíssimo. Lá é porque a estrada passava por aqui, não é? A estrada que dava a saída, que fazia a saída em busca de Portão, Montenegro e tal. Hoje nós estamos aqui com essas comunidades com em torno de 8.000 pessoas que moram aqui no entorno, não é? Só que hoje é isso que vocês conhecem, não é? São comunidades já bastante enraizadas, com um comércio fluente, tem um distrito industrial importante por aqui e tal. Então as pessoas já têm como trabalhar, inclusive muito aqui na Redondeza. Na época era muito difícil, cidadãos chegavam do interior como uma haste de cana, uma cana arrancada da terra e jogada, né? Quer dizer, algumas enraizavam e outras não, porque onde é que estava o trabalhar, o como comprar o seu terreninho e manter as prestações, essas coisas todas das histórias do migrante. Eu registro isso com interesse de fazer a lembrança de que esta é uma gênese da nossa população no Rio Grande hoje, né? Essa coisa da história do migrante, né? O homem que saiu da roça porque não teve assistência nas nossas políticas de Estado. Então, e ele teve que se movimentar, essas famílias e tal. Em 1991 foi construído o 4º pavilhão. Nesse mesmo ano, foi feita uma horta na escola, organizada pela professora Élide e alunos da 5ª série, com apoio de alguns pais e a direção. Apareceu até no jornal 0 Hora, do dia 29 de novembro, ressaltando a importância da mesma na aprendizagem dos alunos e na merenda escolar. Hoje, sabemos, a escola aqui tem um atendimento de ensino médio, eu creio que de primeira série, primeiro ano, ensino completo. Ela está com mais de 1.000 alunos, então não são muitos anos que a comunidade que chegou, eu estou querendo dizer que em torno de 1960 para cá, ela chegou aqui, e a escola ela conseguiu, digamos assim, andar. Ela presta um serviço inestimável, evidentemente, né?